Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Malik Nsiala morava em um bairro esquecido da República. Não o que aparece nos folhetos ou boletins municipais. Não havia fontes reformadas nem centros culturais abertos aos domingos. Era uma pilha de concreto rachado, um emaranhado de escadas saturadas com cheiros de miséria e comida improvisada. As venezianas costumavam ficar fechadas, não para proteger do sol, mas dos olhares dos outros, e, às vezes, de balas perdidas. Aos 13 anos, Malik já entendia que naquela cidade algumas pessoas nasciam presumivelmente culpadas. Ele sentia isso toda vez que um segurança o seguia até um supermercado, toda vez que as pessoas atravessavam a rua quando ele passava, toda vez que a palavra jovem na boca do jornalista soava como um código para menino negro. Ele viu seu amigo Idris sendo derrubado no chão por perseguir uma bola. Ele viu sua prima Ava chorar ao sair da escola, acusada de trapacear só porque tirou 19 em 20. Malik morava sozinho com sua mãe, Fatou. Uma mulher de dignidade silenciosa, com as costas sempre retas apesar dos fardos. Ela trabalhava em turnos noturnos no hospital, limpando os corredores com cuidado que nenhum médico notava. Fatou falava pouco do seu passado, mas seus olhos às vezes traíam a lembrança de um país em chamas, de um marido desaparecido, de um exílio atravessado em um barco pequeno demais para tantos sonhos. Ela fugiu de uma guerra invisível, feita de milícias e suspeitas, para descobrir outra forma de guerra em seu novo país anfitrião. Aqui, a violência não usava uniforme. Transparecia nos olhares, nos silêncios, nas humilhações banais. O desprezo não precisava ser gritado, era expresso pela indiferença. Malik, por outro lado, era um garoto quieto, sempre distante, mas nunca ausente. Em seu pequeno quarto, ele empilhava livros como outros empilham tijolos para construir uma fortaleza. Ele os desenterrou nos cantos esquecidos da biblioteca municipal, onde ninguém estava olhando. Ensaios empoeirados sobre filosofia política, volumes de história antiga, tratados sobre direito penal que ele lia lentamente, anotando cada nova palavra em um velho caderno desgastado. Ele não tinha um professor particular, nenhum mentor. Mas ele tinha essa sede, essa necessidade urgente de entender. Ele não leu para ter sucesso, mas para resistir. Ele amava as palavras, os argumentos, as sutilezas da linguagem. O que alguns chamavam de jargão jurídico ele via como armas. Armas sem violência, mas formidáveis. Ele sonhava silenciosamente em se tornar advogado. Não pela fama, não pela fantasia, mas para que um dia, alguém entenda como é ter que provar, todos os dias, que você merece existir. Então, numa manhã gelada de dezembro, tudo mudou. Fatou foi acordada por um chamado. Uma voz seca lhe disse que seu filho havia sido preso. Ela não recebeu muitas explicações. Apenas um endereço. Apenas o essencial. Com o coração acelerado, ela pegou um táxi que não podia pagar. No caminho, ela segurava um cachecol gasto nas mãos, como se quisesse evitar que ele rasgasse. A acusação: roubo de um laptop de uma loja no centro da cidade. O lojista reconheceu Malik depois que a polícia lhe mostrou fotos de adolescentes que já estavam registradas. Mas Malik não estava no banco de dados deles. Ele nunca esteve em apuros. Mas seu rosto negro foi o suficiente. Ele lembrava vagamente o autor do roubo. E essa imprecisão, em certas delegacias, era considerada certeza. Durante o interrogatório, Malik não disse nada. Não por medo, mas porque ele sabia. Ele sabia que naquela sala sem janelas, cada palavra, cada respiração, cada piscar de olhos seria interpretado. Que eles não buscavam a verdade, mas a confirmação. Então ele ficou em silêncio. Ele esperou. Ele havia observado. Ele viu o olhar do policial deslizar sobre ele como se fosse um objeto. Ele notou o tom de voz, os suspiros, os silêncios conscientes. Ele entendeu, mais uma vez, que já estava condenado na mente daqueles que o questionavam. Ele também sabia que não teria um advogado nomeado pelo tribunal a tempo para sua primeira audiência. Que os atrasos eram longos. Que sua mãe, apesar de toda sua vontade, não falava a língua dos tribunais bem o suficiente para fazer a verdade ser ouvida.
Ela ligou para associações e tentou entrar em contato com advogados. Mas a justiça era lenta para pessoas como elas. Tardio para ouvir, rápido para punir. Então Malik fez o que fazia de melhor. Ouviu. Ele havia anotado em sua cabeça as contradições, as falhas, os atalhos. E ele esperou seu momento. Chegou a hora dele falar. Mas com palavras escolhidas. Palavras que machucam menos que balas, mas que atingem com mais força. O tribunal juvenil estava excepcionalmente cheio naquele dia. Sentimos aquela tensão particular, aquela que precede momentos excepcionais, quando algo inesperado está prestes a surgir. Na sala, jornalistas tomavam notas sem muita convicção, tendo chegado movidos pela curiosidade depois que um policial mencionou um garoto calmo demais para ser inocente. Alguns ativistas dos direitos civis, alertados por uma associação, também estavam presentes, sentados ao fundo. Ninguém sabia realmente o que iria acontecer, mas todos tinham a sensação de que esse caso era diferente de qualquer outro. No centro, sentado em um banco um pouco grande para ele, Malik usava uma camisa xadrez branca, limpa, porém grande, doada às pressas por um vizinho solidário. O tecido ondulou em volta de seus ombros finos, como se até mesmo as roupas mal pudessem conter seu destino. Ele segurava nas mãos um velho caderno com a capa cheia de orelhas, amarelado nas bordas, cujas páginas estavam cheias de uma caligrafia fina e precisa, citações de leis, definições legais, questões em aberto, rasuras, pensamentos rabiscados nas margens. Ao seu lado, sua mãe, Fatou, parecia ausente. Fisicamente presente, mas em outro lugar. Com as costas retas, as mãos cruzadas sobre os joelhos, ela olhava fixamente para frente sem piscar. Seus olhos, úmidos, continham um oceano de emoções. Medo, vergonha, cansaço. Mas acima de tudo orgulho. Um orgulho discreto, contido, como uma canção que ainda não ousamos cantar. O juiz entrou. Ele era conhecido por sua intransigência com jovens de áreas sensíveis. Ele examinou rapidamente o arquivo, com um tom neutro, quase cansado. Então ele leu os fatos com uma voz monótona, como se estivesse recitando um roteiro que já havia sido encenado 1000 vezes. O promotor falou. Uma mulher de terno formal, óculos na ponta do nariz. Ela falou de uma possível reincidência, embora Malik não tivesse antecedentes criminais. Ela falou de um clima crescente de insegurança. Ela usou palavras frias, perfil comportamental, atitude suspeita, risco de fuga. Enquanto ela falava, Malik sentiu seu coração pesar, não de medo, mas de uma raiva silenciosa. Uma raiva que não gritava, mas que resistia, pacientemente. Então, contra todas as expectativas, ele levantou a mão. Um gesto simples. Mas naquela sala, foi como um raio vindo do nada. Juiz, disse ele calmamente, posso falar? Quero me defender. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz ergueu as sobrancelhas, inquieto. Ele olhou para o funcionário, depois para o promotor e depois para Malik. Ele viu uma criança. Mas nos olhos dela, ele leu outra coisa. Algo mais antigo que a idade. Mais forte que o medo. Ele assentiu. Malik se levantou. Devagar. Sem arrogância. Ao entrar numa igreja. E o que ele disse então mudou a atmosfera da sala. O sussurro morreu. O silêncio tornou-se quase religioso. Meu nome é Malik Nsiala. Tenho 13 anos. Eu não sou advogado. Eu também não sou um criminoso. Sou apenas um garoto que aprendeu a ler as leis porque a vida não me deixou escolha. Ele abriu seu caderno. Virei algumas páginas. Todos os olhos estavam voltados para ele. Hoje sou acusado com base em suspeita. Nenhuma prova. Apenas um rosto. Meu. A de um menino negro. Em um bairro branco. Ele fez uma pausa. Respira. Continua KO. De acordo com o artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, toda pessoa tem direito a um julgamento justo. Mas o que tenho vivenciado desde minha prisão não é um julgamento justo. É uma presunção de culpa. Uma explosão de preconceitos. Ele encarou o promotor sem insolência, mas com uma clareza desarmante. Não fui preso porque fui visto roubando. Fui preso porque um homem viu um garoto negro em uma foto e pensou, deve ser ele. E a polícia disse, chega.
Murmúrios surgiram novamente. Uma advogada na plateia franziu a testa e inclinou a cabeça. Uma mão cobria uma boca discretamente movimentada. Um repórter se inclinou para a frente, com a caneta balançando. Eu também gostaria de fazer uma pergunta. Malik continuou calmamente. Por que fui preso sem um advogado? Por que tive que assinar um papel que não entendi? Minha mãe não fala francês bem. E eu não tinha ninguém. Não é um adulto. Não é um defensor. Isto é justiça? Ele fechou delicadamente seu caderno. Ele não estava gritando. Ele não estava implorando. Ele posou verdades. Brutus. Implacável. Posso ser apenas uma criança, mas conheço meus direitos. E não estou aqui para ser punido, mas para ser ouvido. Porque nesta sala todos já me julgaram. Mas eu olho para você e pergunto: você tem certeza do que está fazendo? O silêncio era tão profundo que era possível ouvir uma lágrima cair. O juiz olhou para baixo. Fatou, pela primeira vez desde o início da audiência, derramou uma lágrima. Sem angústia. Uma lágrima de verdade. O velho piso de parquete rangia sob os passos de um funcionário que não sabia mais se deveria intervir. E nesse silêncio suspenso, uma respiração acabava de mudar de direção. O juiz, visivelmente abalado, suspendeu a audiência. O clima na sala era pesado, quase sagrado, como se todos tivessem percebido, sem ainda conseguirem nomear, que algo histórico acabará de acontecer. O silêncio se prolongou por um longo tempo, antes de ser quebrado pelo som de canetas, teclados e sussurros. Mas foi fora do tribunal que as verdadeiras ondas de choque se espalharam. Um jovem estagiário de jornalismo, sentado discretamente no fundo da sala, filmou o discurso de Malik com seu celular, primeiro por curiosidade, depois por instinto. Ele postou o vídeo nas redes sociais com uma legenda simples. Ele tem apenas 13 anos, mas fala como se carregasse séculos de injustiça nos ombros. Em poucas horas, o vídeo se tornou viral. Compartilhado, comentado, analisado. Canais de televisão fizeram reportagens especiais sobre isso. Foram organizados debates. Crianças dos bairros, culpadas por omissão, acesso à lei para menores, privilégio ou direito fundamental. Nos sets, advogados, sociólogos e jornalistas tentavam traduzir em palavras o que Malik personificara: uma ruptura. Em todos os lugares, as pessoas falavam sobre esse garoto de camisa larga, olhar calmo, ardendo de inteligência, que tinha virado a lógica da corte contra si mesma. Uma França inteira, muitas vezes surda às injustiças diárias dos bairros da classe trabalhadora, de repente pareceu compelida a ouvir. Escritórios de advocacia de prestígio imediatamente se ofereceram para representar Malik gratuitamente. Um deles, especializado em direito juvenil, assumiu o caso. Um advogado sênior disse: "Esse menino me lembrou por que escolhi essa profissão. Não para vencer, mas para defender." Foi aberta uma investigação administrativa sobre os métodos da polícia local. O agente de custódia foi suspenso temporariamente. As perguntas se multiplicavam. Por que nenhum advogado foi nomeado a tempo? Por que a mãe não recebeu assistência em sua língua nativa? Quem validou o reconhecimento com base apenas em uma vaga semelhança? Quanto ao comerciante, interrogado novamente sob juramento, ele finalmente admitiu, com os ombros caídos: "Eu não posso dizer com certeza. Isso pode ser um erro." E esta palavra, erro, virou a maré. O caso foi encerrado sem maiores ações. Malik foi libertado. Mas na mente das pessoas, nada estava realmente fechado. Para muitos, Malik se tornou o símbolo de uma juventude frequentemente criminalizada antes mesmo de ser ouvida. Ele foi convidado para conferências, para mesas redondas sobre justiça, às vezes sem que ele falasse, apenas para ouvir, simplesmente, para finalmente existir em um espaço que até então o ignorava. Mas ele, em silêncio, continuou seu caminho. Ele não queria ser um ícone passageiro. Ele queria entender o sistema por dentro, para transformá-lo. Durante 10 anos ele trabalhou incansavelmente, estudando direito, filosofia, história colonial e o funcionamento da instituição judicial. Ele se destacou. Seu nome começou a circular nas mais prestigiosas universidades, onde alguns professores confidenciaram: "Este aluno tem algo que os outros não têm. Não é só talento.
Isto é uma emergência. E então, um dia, ele entrou na Escola Nacional da Magistratura. Aos 23 anos, Malik se tornou o mais jovem auditor de justiça negro da história da República. A cerimônia de boas-vindas foi solene. As famílias estavam presentes, os discursos foram formatados. Mas quando chegou sua vez, ele falou. Com uma voz calma e serena, ele disse: naquele dia, aos 13 anos, entendi que a lei não era uma arma reservada para quem a herdava. É uma linguagem, uma força, uma ferramenta. E decidi fazer um escudo para aqueles que não têm um. Silencio. Depois uma ovação de pé. Fatou, sua mãe, sentada na primeira fila, colocou a mão na boca para conter as lágrimas. Ela se lembrou daquela noite em que pensou que tinha perdido tudo. E aqui está seu filho, que se tornou um guardião da justiça. Naquele dia, no coração de muitos jovens espectadores, um sonho proibido voltou à vida, o de poder se tornar, apesar de tudo, a voz que protege.